Fala galerinha, beleza? Professor Leonardo Nascimento aqui e quero falar para vocês hoje de um caso clínico de dor lombar. Tenho certeza que todos vocês atendem pacientes com dores lombares e têm algumas dificuldades, então quero compartilhar com vocês aqui esse caso que foi muito interessante em termos de avaliação para o paciente. Vou te explicar. Esse paciente chegou aqui relatando que estava com uma dor lombar. Essa dor lombar, ela era mais ou menos, bilateral. Ela irradiava para as duas pernas, tinha hora que ia para a perna direita, tinha hora que ia para a perna esquerda. E aí ele me relatou que ele sentiu essa dor lombar a primeira vez há mais ou menos uns 10 anos atrás. Aí ele melhorou, tomou remédio, melhorou tal e ficou bem. Aí depois disso ele teve um problema sério no ligamento do joelho esquerdo. Então ele teve um problema de ruptura ligamentar, que ele evoluiu no hospital para quase uma trombose. Aí teve uma série de problemas por causa disso. Mas ficou bem do joelho, ficou bem da lombar e estava bem até mais ou menos há 4 meses atrás. Aí 4 meses atrás ele começou a sentir uma dor lombar, que o início foi repentino, que é essa dor que eu falei para vocês aí, bilateral, que começou do lado direito, passou para o lado esquerdo, estava dos dois lados, irradiava uma hora para a perna direita, outra hora para a perna esquerda, e estava esse incômodo aí importante. E ele falou que isso aconteceu depois dele ter tido uma feira. Ele trabalha num ramo que teve uma feira, e aí depois dessa feira ele ficou muito tempo em pé, fez muito esforço tal, e começou a sentir mais significativamente na semana depois dessa feira que ele teve esse esforço maior. Aí ele foi em 4 ortopedistas e é aqui que começa a brincadeira. Ele foi em 4 ortopedistas e 3 deles falaram que tinha que fazer a cirurgia. E o último deles falou assim, não, vamos fazer o seguinte, faz acupuntura, faz fisioterapia, vamos ver como é que você fica, a gente tenta alguma outra coisa, faz um pilates e aí a gente vê como é que tá. E aí ele falou assim, aí eu comecei a fazer o pilates. Estou fazendo pilates faz mais ou menos um mês mais ou menos, não tive uma melhora significativa, estou fazendo uma vez por semana e não tive uma melhora. Aí eu fui olhar o exame dele, a ressonância magnética que ele fez no primeiro ortopedista. Aí ele coloca, na ressonância magnética tem lá aqueles achados maravilhosos, desidratação discal, de L3 até L4 até L5S1, L3, L4, L4, L5, L5, S1, diminuição da altura dos discos, alterações de Modic 1 e 2, nódulo de Schmoll nesses níveis, L3, L4, L5. Então, em L3, L4 tem um abalamento discal difuso e uma compressão foraminal bilateral. Em L4, L5, abalamento discal assimétrico, sem comprometimento radicular. E L5S1, uma compressão disco-osteofitária assimétrica paramediana foraminal. O que acontece? Ele tem também alterações metabólicas de pressão arterial e de glicemia, toma medicamento para isso, e tem alteração clássica de colesterol também. Aí, vamos entender uma coisa. Esse paciente saiu de um sedentarismo há mais ou menos um mês atrás, quando ele começou a fazer um pouco de pilates. Mas, o que a gente sabe? Fator de risco para dor lombar. A gente tem o primeiro de todos, tabagismo, outro, obesidade, que são os mais comuns, e o terceiro é o sedentarismo, e o quarto são os fatores psicossociais. Então, quando a gente pensa no nosso paciente com dor lombar, esses 4 fatores são os principais que eu tenho que mapear nesse paciente. Ele não me relatou nenhum fator psicossocial importante, significativo. Então, não tinha nenhum fator psicossocial que poderia ser um potencializador de dor, alguma coisa assim. Porém, o que acontece? Ele tem uma obesidade importante, então ele está bem acima do peso. Não é fumante e está fazendo pilates uma vez por semana. Primeira orientação que eu passei para ele, olha, o senhor consegue fazer caminhada? Ah, consigo. Então o senhor vai fazer caminhada mais ou menos umas 3 a 4 vezes por semana, tá? Para que o senhor vai fazer essa caminhada? O senhor sair do sedentarismo. Então eu preciso de pelo menos 150 a 200 minutos de atividade física por semana para o senhor conseguir melhorar esse quadro. Além disso, uma outra coisa, o pilates uma vez por semana não é a principal indicação. A indicação para o caso de dor lombar é pilates 2 vezes por semana. Então eu vou pedir para o senhor aumentar uma vez por semana esse pilates, que vai te ajudar mais ainda. E aí quando eu fui fazer o exame físico nele, o que acontece?
Lembra que eu falei para vocês da ressonância? Então lá na ressonância tinha uma série de alterações que sugeriam problemas foraminais e compressões, não sei o que. Como é que a gente confirma isso? Então fiz o slump test, deu negativo. Fiz o LASEG, deu negativo. Ele tinha simplesmente encurtamento em posterior de perna, tá? Encurtamento no posterior da coxa. Então ele sentiu o posterior da coxa por encurtamento, não por qualquer outra coisa. Quando ele fazia os movimentos da lombar, flexão, extensão, inclinação, rotação, o que acontecia? Ele tinha dor em praticamente todos os movimentos da lombar. Então ele não tinha nenhum movimento que estava 100% sem dor. Por exemplo, a flexão, ele sentia a flexão quando ele começava a fazer a flexão. Já começava a sentir essa dor. E aí o que acontece? Os movimentos da lombar todos estavam comprometidos. E aí eu fiz o teste de extensão e rotação para verificar o quê? No teste de extensão e rotação da lombar, a gente verifica se eu tenho comprometimento foraminal. E no teste de extensão e rotação, deu negativo para os dois lados. Ou seja, as alterações que esse paciente apresentou nos exames de imagem não correspondiam à clínica dele, ao exame físico dele. Ou seja, não posso levar em consideração no tratamento, na minha tomada de decisão clínica, os exames que esse paciente tem. Porque os exames serviram para fazer o quê? Diagnóstico diferencial. E não me estabeleceram o diagnóstico desse paciente. O que aconteceu? No exame físico, fiz esses testes que eu falei para vocês, e aí eu falei assim, bom, vamos entender uma coisa. Quais são as outras possíveis causas de dor na lombar? Pode ser um problema de coxo femoral, ou pode ser um problema de sacro ilíaco. Avaliei a coxo femoral, todos os testes negativos. Aí eu fui avaliar a sacro ilíaca. Quando eu avaliei a sacro ilíaca, fiz o nosso famoso cluster de Lasdet, que vocês podem ver que tem vídeo no YouTube do cluster de como avaliar a sacro ilíaca. Fiz esse cluster de Lasdet. Quando eu apliquei o cluster de Lasdet, ele teve dor em 4 dos 5 testes do cluster de Lasdet. O que isso quer dizer? A partir de 3 testes positivos do cluster, eu tenho um problema sacroilíaco. O que eu fiz então? O cluster de Lasdet deu positivo. Fiz um trabalho de mobilização da sacroilíaca. Fiz um trabalho de manipulação da sacroilíaca. Relaxei a musculatura dessa região da lombar, dos paravertebrais lombares. E trabalhei um pouco a musculatura de pelve trocanteriana ali dele. Depois disso, coloquei alguns exercícios, como a ponte, por exemplo, exercícios em 4 apoios, de fazer uma antiversão e retroversão pélvica. Fiz um exercício sentado com ele de transferência de peso na pelve, de um isquio para o outro isquio na bola. O que aconteceu no final da sessão? Repetimos os movimentos. E aí ele fez até assim, nossa, que estranho, eu não estou mais sentindo minha dor. Deixa eu ver, posso fazer de novo? Falei, pode, faz de novo. Fez os movimentos de novo, não sentiu dor nenhuma outra vez. O que isso quer me dizer? Quer dizer o seguinte, esse paciente tem um problema lombar de origem sacroilíaca, é uma dor nociceptiva sacroilíaca. Fiz o tratamento correspondente para essa condição e o que aconteceu no final das contas? Tive uma melhora do quadro do paciente e expliquei para ele o que estava acontecendo. Quando eu fiz tudo isso, quando eu expliquei tudo isso, esse paciente tem uma chance muito maior de ter uma adesão ao meu tratamento, porque ele entendeu exatamente o que eu estava fazendo, qual foi meu passo a passo da avaliação, expliquei tudo o que estava acontecendo para ele, e ele no final da consulta me falou um negócio que eu achei muito interessante. Ele, nossa, vou fazer o seguinte, vou pedir para minha esposa e para minha irmã passarem aqui. Sabe por quê? Porque elas também têm dor lombar, e você vai conseguir ajudar elas também. Ou seja, quando a gente faz um tratamento baseado em evidência, que ele é assertivo, que eu faço um diagnóstico diferencial, levanto bandeiras vermelhas, levanto bandeiras amarelas, estabeleço um diagnóstico, um prognóstico e um tratamento e uma intervenção que consiga interferir nessa fisiologia desse paciente, o que eu entrego para o paciente? Resultado. Eu melhoro a dor e eu melhoro a incapacidade dele. Quando eu faço tudo isso, esse paciente confia no meu trabalho, acredita no meu trabalho, que automaticamente ele faz?
ele recomenda o meu trabalho para outros pacientes. Percebeu quanta coisa de informação você teve nesse vídeo, nessa descrição desse caso clínico de dor sacroiliaca? Viu como é mais fácil utilizar a ciência na sua prática clínica? É assim que funciona e é assim que todo fisioterapeuta de verdade tem que fazer todos os dias. Usar a ciência na sua tomada de decisão clínica. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários alguma pergunta, alguma coisa que você queira saber desse caso, que eu te explico e eu te ajudo. Valeu!